Olá, seja muito bem-vindo a este terceiro e último bloco do programa Checkmate, que recebe hoje a professora e presidente da CUT-RN, Eliane Bandeira. Professora Eliane, a presidente Dilma ela foi impedida, não é, num processo no Congresso. Na sua leitura, foi um processo constitucional, legítimo, ou seria antidemocrático ou golpe, de fato? Olha, a CUT, desde que iniciou esse processo, nós nos posicionamos contra e nos posicionamos a favor da permanência de Dilma. Não por uma questão ideológica, né, de partido, mas porque a gente compreendia o que estava por trás disso, o que é que viria a partir disso. A nossa leitura ela foi correta, né, e ela se concretizou. Então, nós temos uma posição muito clara. O que aconteceu nesse país foi um golpe. Foi um golpe institucional, foi um golpe de Estado, né, que iniciou com a retirada de Dilma do poder, né, com acusações que até hoje não foram provadas. Eles não conseguem provar nenhum envolvimento de Dilma em nenhum processo irregular. As pedaladas fiscais, que dá vontade até da gente rir, né, que foi o principal motivo. Logo após a saída de Dilma, isso é liberado, oficializado, né? Então, assim, isso foi um golpe de Estado, um golpe contra a classe trabalhadora. E eu acho que hoje, independente de partido político, de ideologia, eu acho que todo mundo já consegue fazer essa leitura, né? No momento que nós estamos vivendo, continua afirmando, foi um golpe, nós dissemos isso antes, continuamos dizendo, e continuamos dizendo, fora Temer, porque é um governo golpista, né? É um governo oportunista e que veio para defender a classe dominante, os empresários e destruir a classe trabalhadora, trazer novamente para esse país um processo de escravidão. Então, eu me sinto muito orgulhosa, enquanto CUT, desde o início desse processo, termos feito a leitura correta, né? Termos feito o enfrentamento. Se fomos derrotados, não sei, mas pelo menos tivemos posição, pelo menos defendemos aquilo que a gente acreditava e que hoje se concretiza, né, quando vem essas medidas e essas reformas que são todas contra a classe trabalhadora. E a gente se posicionou contra naquele momento, não era por uma questão de partido, mas era por compreender o que viria depois desse golpe. Vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos? E em relação à reforma previdenciária, o que a senhora pensa a respeito? Olha, primeiro, assim, dizer para vocês que a nossa estratégia, o que nós estamos fazendo, ela está tendo resultado, né? A reforma previdenciária, que queriam que fosse aprovada até maio, já passou para o segundo semestre. Então, assim, é uma reforma que vem também para trazer prejuízo à classe trabalhadora, né? Que vem para retirar nossos direitos, como a garantia da idade mínima, né, a equiparação entre homens e mulheres, que inicialmente era uma idade única para homens e mulheres, e a gente sabe que é humanamente impossível mulheres e homens ter o mesmo tempo de vida de serviço, porque a mulher ela tem um desgaste maior pela tripla jornada, porque a gente, além de trabalhar fora de casa, nós temos que trabalhar ainda quando chega em casa, né? Uma cultura machista, que homem é para sair, trabalhar, chegar em casa, se deitar, assistir jornal, assistir o jogo, deitado, a mulher chega, aí tem que fazer janta, tem que cuidar de filho, tem que ensinar tarefa, né? Então, assim, é injusto que a gente tenha a mesma idade para se aposentar, né? E, gente, a aposentadoria com o tempo de contribuição que esse governo quer. Quem de nós vai conseguir se aposentar? Ninguém. Se a gente, se tem algum rombo na Previdência, se tem algum problema, por que a CPI da Previdência não é tocada? Para a gente saber realmente a realidade dos números, onde é que está. E por que isso não é uma discussão ampla com a sociedade, para que a gente consiga compreender? Porque, é claro, em alguns momentos, se a gente pudesse compreender melhor esse processo, a gente poderia até justificar alguma coisa. Mas como é uma coisa que é feita às escuras, imposta, sem uma discussão, então, assim, fica muito difícil, né, a gente chegar no processo de negociar direitos. A CUT nós temos como princípio básico
nosso. E, assim, eu espero que a gente mantenha essa posição o tempo todo. Nós não vamos negociar nenhum direito da classe trabalhadora. Vamos a mais uma pergunta? Senhora professora, enquanto professora, poderia traçar um perfil do aluno hoje em dia? As redes sociais, elas contribuíram, não só as redes sociais, como também o advento das novas tecnologias, contribuíram para que os alunos se interessassem mais em estudar, ou eles ficaram mais dispersos? Olha, como eu disse a vocês, assim, eu sou... talvez eu não vá dar a resposta que alguns educadores poderiam dar aqui, mas assim, na minha concepção, eu acho que as novas tecnologias, se elas bem usadas, e se o educador ele conseguir interagir, eu acho que eles vêm para ajudar na formação, né, dos nossos educadores. Eu acredito que ele abre um leque de informação. Tipo assim, antigamente, se você quisesse fazer uma pesquisa, você tinha que ir numa biblioteca, você tinha que comprar o livro, e nem todos nós temos acesso e nem temos condições financeiras de comprar livros, de bibliotecas. Hoje, você até com o celular na mão, você faz uma pesquisa e você consegue se formar. Eu acho que vai muito pela forma como as tecnologias elas são usadas. Se ela for usada para garantir a ampliação do saber, do conhecimento, eu acho que ela é válida e ela é positiva. Vamos a mais uma pergunta? Eliane, minha pergunta agora é sobre a greve. Quando é se planejado uma greve, tem que ser algo pacífico, sem ser meio que violento. Na semana passada, no dia 28, que teve agora a greve, eu vi um vídeo na internet, não só aqui em Natal, mas em todo o Brasil, que alguns representantes da CUT, eles estavam impedindo as pessoas trafegarem. Mas vale lembrar que na Constituição, a Lei 7.783, no artigo 6, inciso 3, diz que as manifestações não podem impedir o acesso ao trabalho e nem causar alguma ameaça. Você acha que isso é uma forma de lutar pelos direitos, meio que desrespeitando quem não quer protestar e sim trabalhar? Olha, eu ainda sou daquela linha de que os fins justificam os meios. Quando a classe trabalhadora estava nas ruas impedindo que alguns funcionários, alguns trabalhadores chegassem ao seu local de trabalho, não era porque o trabalhador queria ir trabalhar, não. É pela pressão que ele sente do patrão. É porque ele se sente pressionado. Então, assim, não era a classe trabalhadora que estava impedindo as pessoas de o ir e vir, o acesso. Os trabalhadores que estavam na rua estavam impedindo que a vontade dos patrões fossem feitas. Nós tivemos um trancaço que nós fizemos lá em Extremóis, né? No dia 22, nós iniciamos amanhã, naquela rotatória, impedindo que os ônibus das empresas chegassem às empresas. Na Guararapes, a nossa militância ocupou os ônibus, dialogou com as trabalhadoras que estavam nesses ônibus, dialogou com o pessoal da direção da Guararapes e acabou que ninguém trabalhou lá na Guararapes. Eles não queriam trabalhar, eles estavam sendo obrigados a trabalhar. E o nosso papel, enquanto dirigente sindical, enquanto comandantes da luta, é garantir isso. É ir para as ruas mesmo, é protestar, é fechar, é fazer piquete. Porque historicamente foi assim que a gente conseguiu as coisas. Você acha que a gente vai conseguir barrar essas reformas, todo mundo fazendo só esses atos, só essas caminhadas sem dar prejuízo ao capital? Não vamos. A gente só conseguiu que a reforma da Previdência passasse para o segundo semestre. Nós só conseguimos mudar votos de alguns deputados porque nós radicalizamos, porque nós demos prejuízo ao capital, porque enquanto as ações elas não prejudicarem o capital, nós não vamos conseguir avançar na luta. E assim, para mim, é um motivo muito grande de orgulho. Dar prejuízo ao capital, não deixar que o trabalhador chegue ao seu local de trabalho, porque só assim nós vamos conseguir barrar essas reformas, porque só assim nós não vamos permitir que os direitos da classe trabalhadora sejam retirados. Então, assim, que Constituição, que lei é essa que é usada
quando a gente acha que é conveniente. Então, também não é conveniente manter os direitos dos trabalhadores, é só o que para eles é conveniente. Então, assim, para a gente, eu não tenho nenhum problema de ser taxada, de que proibida as pessoas de andar, o acesso. Não tenho nenhum problema disso, porque, para mim, nós estamos no caminho certo, porque precisamos dar prejuízo ao capital, porque só assim nós não vamos deixar que os direitos dos trabalhadores sejam retirados. Eliane, tem alguns movimentos também de desobediência civil um pouco mais extremas, que chegam a depredar bancos, vidraças de lojas, justamente um pouco pautado nesse posicionamento também de incomodar um pouco o capital, o empresário. Qual a leitura que a senhora faz em relação a isso? Nós, cotistas, nós não defendemos nenhum dano ao patrimônio, nem privado, nem ao patrimônio público. Nós defendemos a não produção, a não deixar que tenha produção, tipo, não deixar que a fábrica funcione, né? Não deixar que os trabalhadores entrem, mas nós não defendemos que ninguém entre na fábrica e vá quebrar a fábrica. Nós não defendemos que saia quebrando bancos, nós não fazemos essa defesa. Quando eu falo em prejuízo ao capital, eu falo da gente não deixar que a produção aconteça. Tipo, nessa greve, muitos funcionários, pelo piquete que nós fizemos, não conseguiram chegar no setor hoteleiro para fazer o café da manhã. É prejuízo ao capital. Quando os trabalhadores do setor industrial do Rio Grande do Norte não conseguiram chegar nos seus locais de trabalho, é prejuízo ao capital. Então, quando a gente diz prejuízo ao capital, é você impedir que a produção aconteça. Não é quebrando, nem fazendo esse tipo de coisa, não. A gente não faz essa defesa, a gente faz a defesa de que a gente provoca o prejuízo ao capital, mas impedindo a produção. Muito bem. Vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos? Em números, né, em termos financeiros, vocês têm o balanço de quanto foi esse prejuízo a nível nacional e algum calendário aí de mais mobilizações para os próximos meses? Olha, prejuízo financeiro nós não temos, né? Porque assim, os empresários eles não vão passar esses dados para a gente, né? Mas foi grande, né? Os números que nós temos é que foi mais de 40 milhões de trabalhadores que cruzaram os braços no dia 28 de abril, né? Isso quer dizer um grande prejuízo ao capital. É ônibus não circulando, é trem não circulando, é metrô, é fábrica não funcionando, é comércio não funcionando, porque até mesmo em algumas capitais, algumas cidades onde o comércio abriu, nós também fizemos a campanha. Cruze os braços, não compre, não vá. Então, assim, a classe trabalhadora, a sociedade, os movimentos, eles responderam a esse chamado das centrais. Natal estava um vazio, você não via ninguém em lugar nenhum, né? Então, assim, números de quanto foi em valor real esse prejuízo, a gente não precisa, mas deve ter sido um prejuízo muito grande. Em relação às nossas próximas ações, nós temos o Ocupa Brasília, que as centrais se reuniram ontem e definiram a data do dia 15 ao dia 19. Né? Nós vamos estar ocupando Brasília, se posicionando contrário a essas reformas. 15 e 19 de maio. 15 e 19 de maio. Nós temos, dependendo da conjuntura e do avanço que as coisas têm, nós temos uma outra greve geral que nós estamos pensando para o final de maio, início de junho. Nós não definimos ainda a data. Vai depender de como as coisas vão se encaminhando no Congresso Nacional. Nós temos agora que a CUT incorporou a Jornada de Lutas da Frente Brasil Popular, que vai ser o dia 9 e 10 em Curitiba, onde o movimento sindical, os movimentos sociais vai estar lá discutindo a atual conjuntura desse país. E nós vamos ter um momento que o ex-presidente Lula, né, que para mim sempre vai ser o presidente Lula, vai estar lá, né, dialogando e refletindo com a gente sobre esse momento político. Vamos a mais uma pergunta? Quanto ao posicionamento da mídia e a cobertura da manifestação, você acha que ela foi desvalorizada pela cobertura midiática, tanto pelo posicionamento dos principais veículos do país? Olha, para mim não foi nenhuma surpresa, né, que os principais veículos de comunicação que nós temos nesse país tenham subestimado a nossa ação, né, tenham colocado muito para baixo. Mas, assim, eu acho que tudo isso se deve, gente, e eu acho que a gente tem que assumir também os nossos equívocos. Eu acho que uma das coisas que nós pecamos nesses últimos anos foi de não termos feito a reforma, né, da comunicação, a reforma da mídia, porque eu acho que acredito que a partir daí, se a gente tivesse conseguido construir um processo de comunicação
democrático, né, autônomo, nós hoje não teríamos esses problemas que nós temos. Então, assim, é claro que as emissoras de televisão, das grandes mídias, elas nunca vão reconhecer o poder do povo, o poder da mobilização. Vão sempre estar subestimando, vão sempre estar colocando para baixo, vão sempre estar deixando em evidências os momentos de enfrentamento, como a pergunta anterior, que perguntou a questão dos quebra-quebra, né? Vão sempre estar evidenciando isso, porque eles têm um lado, eles têm os seus interesses, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que garantir futuramente é exatamente a democratização da mídia. Temos mais uma pergunta? Eliane, como a CUT-RN faz as mobilizações fora da capital, da Grande Natal? Como se organiza nos pequenos interiores e nas outras grandes cidades, sem ser na Grande Natal? Certo. Olha, como eu coloquei para vocês já aí num dado momento da nossa entrevista, a CUT, ela tem vários sindicatos que são filiados à CUT, federações e confederações. Como é que a gente consegue chegar nesses pequenos municípios? Nós temos a FETAM, que é a Federação dos Trabalhadores Municipais, que faz junto com a CUT esses trabalhos nos municípios. Nós temos a FETARNE, que é a Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Rio Grande do Norte. Nós temos a FETRAF, que é a Federação de Agricultura Familiar, né? Então, assim, são essas organizações da CUT que interiorizam o movimento, né? Para além disso, a CUT ela tem uma parceria muito forte com os movimentos sociais, com o MST, com o MLST, com o MLB, com os movimentos de juventude. Então, assim, o Levante Popular da Juventude tem sido um parceiro, a Marcha Mundial de Mulheres. Então, assim, nós temos uma articulação muito grande no estado todo, que vai a partir da nossa organização interna da CUT e que a gente acaba ampliando com os movimentos, porque a gente compreende que esse momento é de ampliação. Essa luta, ela não é só da classe trabalhadora. Essa luta, ela é da mulher, ela é da juventude, porque todos nós, ou trabalhador ou não, hoje, futuramente seremos. Então, é uma coisa que vai atingir a todo mundo. Então, é esse movimento de ampliação para além das estruturas da CUT. É o diálogo com a sociedade, é o diálogo com os movimentos, que tem feito, acho que um movimento vitorioso aqui nesse estado, né? Porque, como eu já coloquei, nós conseguimos, para além de Natal, realizar atividades em diversos municípios desse estado, municípios que nunca tinham conseguido se organizar. Eliane, infelizmente nosso tempo está acabando. Gostaria de deixar um espaço aí para que você pudesse dar suas últimas considerações em relação às mobilizações, ao trabalho da CUT e quem sabe aí algum projeto a curto prazo aí nas próximas semanas, próximos meses. Então, assim, eu quero aproveitar esses últimos momentos dessa entrevista, primeiro para dizer que o sucesso que nós estamos tendo, né, na luta da classe trabalhadora, ela se dá pela unidade que as centrais sindicais conseguiram construir, né? Porque assim, isso fortaleceu o movimento. Nós deixamos de fazer ações isoladas, nós tínhamos os mesmos objetivos, as mesmas finalidades, mas nós estávamos cada um no nosso canto fazendo o contraponto. Hoje, nós conseguimos reunir todas as centrais, nós conseguimos unificar todos os movimentos, e aí, a partir dessa unidade, dessa unificação, nós conseguimos fortalecer o movimento, nós estamos conseguindo fortalecer a luta da classe trabalhadora e estamos conseguindo avançar. Talvez, assim, não sei se é porque eu sou muito otimista, talvez não seja no tempo que eu gostaria, no tempo que vocês gostariam, mas no tempo que é possível. A partir do momento que a classe trabalhadora se mostrar mais forte, mais unida, e a sociedade vindo incorporando essa luta, tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos. Então, assim, eu acho que hoje o momento é da gente dizer à classe trabalhadora, dizer à sociedade no todo, que a Central Única dos Trabalhadores vai continuar trabalhando em torno da unidade com as outras centrais, por compreender que isso é muito importante. A Central Única dos Trabalhadores vai continuar lutando contra essas reformas, lutando contra esse governo, né? E a Central Única dos Trabalhadores vai ocupar Brasília junto com as outras centrais dia 19 e 15. Com certeza, nessa ocupação, nós vamos conseguir barrar a reforma trabalhista. Nós vamos conseguir que essas reformas elas não avancem no Congresso Nacional. Vamos fazer uma belíssima jornada de lutas em Curitiba, dia 9 e 10. De lá nós vamos tirar estratégias e ação para o segundo semestre. E se a gente não avançar, nós vamos fazer uma outra greve geral, maior do que a do dia 28. Vocês vão ver esse estado aqui realmente
fazer o que nunca ninguém viu na história desse país, né? Assim, eu me orgulho muito do espírito de luta que o povo do Rio Grande do Norte tem. Nós temos sido exemplo, né, para o resto do país. Nós temos conseguido fazer proporcionalmente, né, aos outros estados as maiores manifestações desse país. Então isso me orgulha muito. Não é uma coisa da CUT, mas é uma coisa do povo do Rio Grande do Norte, que é de luta, que é guerreiro e que não vai cruzar os braços e não vai deixar que seus direitos sejam retirados. Muito né? bem, professora. Muito obrigado. Agradecemos demais a sua presença. Assim vamos encerrando mais um programa Checkmate. Contamos com a sua participação na próxima semana.